Para quem tá me conhecendo hoje, né? Para quem tá me conhecendo hoje, espero que poucos, tá? Meu nome é Fabrício Tegrandes, eu sou formado em Educação Física aqui pela UFPEL, pela Universidade Federal de Pelotas, sou formado em Nutrição também pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho algumas especializações em comum aí na área, né? Fisiologia do exercício, nutrição esportiva, um monte de coisa que eu fui fazendo aí, me estressando ao longo dos anos. Tenho mestrado e tenho doutorado em nutrição também, sou docente universitário de pós-graduação e nutricionista clínico esportivo há alguns anos já. Eu não sou tão velho, tá? Não fiquem achando que eu sou velho, mas já fazem uns bons anos aí, eu tenho 34, tá? Não sou tão velho assim. Para quem quer então entrar na nossa lista para inscrição, como eu mencionei, né, amanhã a gente vai soltar uma aula completa lá, tá? E para garantir os 40% off, tá o QR Code aqui ou o link no chat, tá, pessoal? Então vamos lá. Prescrição dietética na obesidade grau 3, né? Como é que a gente vai do diagnóstico, que parece muito fácil, inclusive, né? Mas hoje a gente já assume, ó, para quem, por isso que tem que estar lá no grupo. Para quem participou das nossas últimas aulas, sabe que a classificação hoje da obesidade não é tão simples quanto parece, né? Então a gente tem, por exemplo, classificações que envolvem a obesidade clínica, pré-clínica, já dei aula disso há 6 semanas atrás, talvez. Teve aula também de como funciona obesidade reduzida, obesidade controlada. Me responda aqui, já ouviram esses termos, gente? Obesidade reduzida, obesidade controlada, já ouviram sobre isso? Já ouviram sobre isso, gente? Obesidade controlada e obesidade reduzida. Me falem aí, já ouviram? Ah, desculpa, eu não estava vendo o chat, meu Deus do céu. Agora, Liz, teve aula de GLP-1, tá? Assim, maior. Ah, e assim, não tinha. Puxa vida, ô galera, vocês também, né? Vocês não me falam nada. Eu não tinha visto o chat, gente. Pera aí, deixa eu ajustar aqui então para como vocês preferem. Pera aí. Clínicos. Tá. O que que acontece? Essa é outra aula, tá lá no nosso canal, tá? Que tá os links ali, pessoal. Então se inscrevam também no nosso canal, né? Da outra rede aqui, porque eu tô dando live em outra rede, não vou falar o nome do canal, tá? De qual rede é. Mas se inscrevam ali também, porque tem aula sobre o que que é obesidade clínica e pré-clínica, tá? Tem aula também do que é obesidade reduzida, o que que é obesidade controlada, o que que é obesidade inalterada. Gente, isso é super importante, muito mais importante do que mentoria high ticket, que ensina vocês a trapacear, né? A pegar e ficar empurrando no paciente coisa que ele não precisa. Que coisa mais triste que eu tô vendo hoje no mundo da nutrição. Não sei se vocês também compartilham dessa sensação. Que nem eu, mas é uma coisa muito triste, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que os nutricionistas têm que ganhar bem, podem ganhar bem, tem como ganhar bem, mas não é enganando o paciente. Não é enganando o paciente, pelo amor de Deus. Não me façam isso, tá? Senão nem precisa ficar no grupo. Aqui é coisa séria, tá, pessoal? Sim, a obesidade reduzida controlada, tá? A gente tá ali. Só para dar um escopo inicial, então, para a gente não ficar muito perdido, né? Então, por exemplo, o que que a gente tem hoje, né? Dentro da questão de diagnóstico, e trazendo um pouco mais para essa ideia de obesidade controlada e reduzida, né? Quando a gente trata de uma obesidade grau 3, entendam uma coisa muito importante que é o seguinte: a partir do momento que a pessoa está com obesidade, adivinha? Vocês já ouviram falar o que um sujeito hipertenso deixou de ser hipertenso? Quando ele usa remédio ou mesmo não usa, mas a pressão normalizou? Um sujeito que é diagnosticado com hipertensão, em algum momento ele deixa de ter hipertensão? Me responda, não, sem medo de errar, tá, galera? Que é ambiente pra gente errar mesmo. E aí, um sujeito que já teve, que foi diagnosticado com hipertensão, em algum momento ele deixa de ter? É uma retórica, né? Eu já respondo para vocês. Não, né, pessoal? Não. Assim como um sujeito que é diagnosticado com obesidade, ele tem obesidade. Então, por exemplo, quando ele emagrece e ele tinha 130 quilos e ficou com 80 quilos, o que que ele tem agora? Ele não tem atrofia, ele não tem magreza. Ele tem aquilo que a gente chama de obesidade controlada, né? Ou se ele não emagrece suficientemente, ele tem aquilo que a gente chama de obesidade reduzida. Ele emagrece, perde 15%, no caso da obesidade grau 3 ou menos, do peso corporal total.
da massa corporal total, ele tem obesidade reduzida. E se ele perde 5% ou menos, obesidade inalterada. Obesidade inalterada, né? Então, isso envolve o tratamento da obesidade. No diagnóstico, assim, honestamente, um paciente que chega no grau de obesidade onde o IMC dele é acima de 40, é muito difícil dele não ser um paciente que a gente já não observe alterações funcionais nele, né? Então, alteração, por exemplo, dentro da locomoção, né? Dentro de aspectos comportamentais, dentro de aspectos hormonais, dentro de aspectos metabólicos. Então, a gente tem ali um sujeito com obesidade clínica. Agora, o sujeito que ele tem classificação dentro do IMC de obesidade, então, por exemplo, ele tem lá o seu IMC de 33, 34, 35, sei lá, né? Só que hoje ele é um paciente que não tem alterações metabólicas importantes, não tem doenças associadas à obesidade, que são dezenas, né? Então não tem hipertensão, não tem diabetes tipo 2. Ele deixa de ser um sujeito com obesidade? Não. Mas ele tem aquilo que a gente chama de obesidade pré-clínica, né? Ou seja, a obesidade ainda não foi suficiente para gerar problemas maiores para eles em termos informais, né? E claro que num modelo antigo, a gente encontraria na obesidade uma ideia de. Sabe aquela coisa antiga do Nutri? Até Nutri não, mas eu vejo muito mais médico, mais das antigas, né? Que, tá gordo porque quer, né? Então tem que parar de comer. Tipo, meio que queria criar um susto no paciente e achava que isso ia funcionar. Não, né, pessoal? Hoje a gente respeita muito mais um raciocínio clínico ampliado dentro da obesidade. E até entrando naquilo. Hoje eu postei um vídeo, depois vocês vão lá, né, para ver, sobre se eu sou a favor ou contra as canetinhas. As canetinhas emagrecedoras, né, galera? Gente, é o que eu falo, assim, não tem como ser a favor ou contra. A gente respeita um raciocínio clínico, né? Então, se existe indicação para aquele paciente, assim trabalharemos. Se não existe indicação para paciente, né? Então não. Por que que o meu chat não tá acusando as respostas de vocês agora que eu vi um monte de gente respondendo? Pô, que estranho. Não, não. A partir do momento, o que que acontece, tá? A partir do momento que tu é classificado com uma doença crônica, galera, a partir do momento, tá? Que tu é classificado com uma doença crônica, tá? Aí a gente tá falando que tu tem. Então, por exemplo, na hipertensão, se tu tem hipertensão, tu nunca vai deixar de ter hipertensão. O que tu pode ter é a remissão dela, tu pode ter ela controlada, mas tu é um sujeito hipertenso, certo? A galera confunde muito isso, tá, pessoal? Isso é uma. Dali, Emerson, beleza? Pô, de Manaus, que legal, meu velho. Que legal, bem-vindo. Aí tá calor, né? Aí tá calor. Aqui, o Emerson, tá, sei lá, deve estar uns 10 graus, não deve estar muito mais que isso. Eu tô falando de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá? Então, o nosso modelo atual, ele respeita muito mais, né, essa ideia de entender, ao mesmo tempo que não é passar pano para a obesidade, é entender, cara, que é uma doença muito mais complexa do que dizer, tá gordo porque quer, né? Que coisa mais clichê, assim, sabe? Eu acho isso tão. A galera fala isso como se fosse uma. Ai, meu Deus, eu sou o Bambambam, tá gordo porque quer. Tá gordo. Ai, gente, é tão mais. Como se fosse tão reducionista as coisas assim, né? É muito mais complexo do que isso. A própria fisiopatologia da obesidade, né? Onde a gente consegue classificar ela como uma doença crônica de baixo. Pô, 40 graus como uma doença crônica, né, e como uma doença inflamatória com características de inflamação de baixo grau, né, a gente vai ver aquele paciente com PCR ultrassensível maior, a gente vai ver realmente marcadores inflamatórios maiores, né, a gente consegue entender a obesidade como o que que é o sistema de recompensa, né, que inclusive a gente começa a entender por que, sabe, uma coisa muito curiosa, né, que justamente alimentos hiperpalatáveis que ativam vias específicas dopaminérgicas, né? Então, aquele paciente com obesidade que chega para mim e fala assim, cara, eu olho comida e eu não consigo me controlar. E às vezes tu que nunca teve obesidade, tu te pergunta assim, porra, mas como assim, cara?
E aí tem um paciente que chega para ti, pelo menos comigo isso acontece muito, e fala, cara, é mais forte do que eu. E aí a gente entende o seguinte, que curioso, porque quando a gente combina gordura, carboidrato e sódio, é justamente o ambiente perfeito que a gente tem para ativar essas vias de recompensa dopaminérgica. E aí faz sentido a galera gostar de pizza, né? E, né? É ou não é? Né? Aquelas alterações que durante a gente costuma observar, o que que os pacientes que começam a usar as canetinhas, eles falam, né? Cara, parece que finalmente eu tô no controle. Por quê, né, galera? Essa pessoa ela já não tinha mais controle do que ela ingeria, do que ela não ingeria. Então, o sistema de fome e saciedade, ela já nem sabia mais interpretar o que que é saciedade, né? Associado a isso, alterações metabólicas. Então, eu vejo a obesidade numa leitura clínica, né? Numa leitura clínica, muito mais complexo do que dizer, ah, tá comendo demais, tá se movendo de menos. Isso não foge, cuidado, tá? Isso não foge do conceito de calorias, não é isso que eu tô falando. Calorias são a base do aumento do peso, da redução do peso, não é isso que eu tô falando. Porém, a gente enxerga numa visão muito mais ampla, né? Então, aspectos biológicos, metabólicos, então, quanto de carboidrato vai ter, quanto de proteína vai ter, quanto de micronutrientes vai ter, insulina, tudo isso é relevante, aspectos comportamentais extremamente relevantes, aspectos culturais extremamente relevantes, porque a gente sabe que existem estados, países, cidades onde a obesidade é maior, onde a obesidade é menor, certo, galera? Então, a gente sempre pensa assim, pô, peraí, desde que a gente, né, existiram diferentes epidemias, né, e pandemias, né, mas diferentes epidemias ao longo da nossa história como seres humanos, né, se é que a gente pode se chamar assim, mas a única epidemia que desde que foi classificada como uma epidemia lá em 2002 não diminuiu foi a obesidade. Ela só fez assim. A gente, em 2024, 5, foi a primeira vez na história que a curva de obesidade infantil transpassou a curva de desnutrição, né? Então, cara, eu acho que todo mundo tem que concordar comigo quando eu digo o seguinte: puta merda, velho. Ganhar peso é fácil. Perder peso é médio, meio difícil. Manter o peso perdido é a coisa mais difícil que existe. Tanto que hoje a gente tem dados que mostram que um a cada 10 tentantes no emagrecimento, em linhas gerais de pensamento, vão conseguir perder 10% do peso corporal ao mínimo e manter aquilo por no mínimo um ano. Imagina, manter aquilo por no mínimo um ano. Cara, olha isso. É um resultado, de certa forma, medíocre. A maioria das pessoas vai reganhar no mínimo 80% do peso perdido na obesidade grau 3 em no máximo 3 anos. Gente, olha isso. Olha isso, olhem esses dados. E, de fato, a recidiva, que a gente chama a recuperação do peso, ela tem mecanismos clássicos. Mecanismos clássicos. Tanto que vai numa escalinha de adaptações metabólicas e fisiológicas, né? Ó, por exemplo, hoje eu estava explicando para uma paciente sobre isso. O que que acontece na nossa célula de gordura? Por que que a gente chama o tecido endócrino, o tecido adiposo como um órgão endócrino ativo? Ali a gente tem secreção, por exemplo, de leptina. Quando a gente reduz a quantidade de gordura, a leptina fica alterada. E a leptina alterada, ela pode causar aumento de sensibilidade à fome, diminuição de sensibilidade ao apetite, né? Além disso, o próprio ambiente obesogênico, imagina assim, gente, o simples fato, o simples fato do paciente olhar o prato dele menor já faz ele aumentar a sensação de fome dele. Então, olha como é muito mais complexo do que parece uma ideia, uma estratégia pautada no emagrecimento, né? Mas não pautada. E eu não tô. Gente, eu tô falando aqui de coisa séria, vocês já viram o meu estilo. E não pautada no emagrecimento a 30, perca 30 quilos em um mês. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando é tratamento. É o cara que perde os 30 quilos, mas que daqui 2 anos ele não precisa ficar escutando.
lorota e ficar acreditando que vai ter um baita resultado por aí, ouvindo lorota aí de invencionice dentro do complexo mundo que é a obesidade. Então, tem que tirar carboidrato, tem que não sei o quê, tem que. Como se fosse uma resolução extremamente simples, né, galera? Eu tô falando de tratamento, é o cara conseguir perder esse peso e manter esse peso perdido. Além disso, galera, a própria. Pensa assim, né, galera? Um corpo menor, um corpo menor, isso é meio lógico, inclusive, né? Ele gasta menos energia do que um corpo maior. Óbvio, né? Ele tem mais mobilidade, né? Então, o sujeito que emagrece, o próprio gasto energético dele, consequentemente, vai reduzindo. Além disso, a gente tem evidências também que estima-se que a cada quilo de gordura perdido, a fome basal, em comparação à basal, pode aumentar em cerca de 100 calorias. Então, a própria fome vai aumentando. Então, olha a complexidade que é esse mundo da obesidade, especialmente a obesidade grave, que é a nossa temática de hoje, né? Para a gente entender que a coisa é muito mais complexa, que exige uma avaliação clínica inicial, inicial e final, e no meio, enfim, mais detalhada, né? Antes de qualquer ideia de restringir caloria, de blá, 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 o que que a gente vai ver naquele paciente? Sim, a massa corporal e a altura, mas sim o IMC, a classificação, e sim a circunferência abdominal. No caso dos sujeitos com obesidade, há uma recomendação melhor do uso da obesidade grave da bioimpedância, né? Porque infelizmente o adipômetro ele pode ficar um pouco enviesado, né? Os históricos clínicos anteriores, então, de dieta. Por exemplo, uma coisa que é muito questionada dentro do mundo da obesidade, quando a gente vai calcular dieta, né? É o seguinte, cara, peraí, beleza? A equação preditiva, ela considera um modelo que o sujeito nunca teve variação de peso na vida. Agora, peraí. E aquele sujeito que foi a 100 quilos, foi a 150, foi a 80, foi a 120, foi. Cara, metabolicamente, nem sempre uma equação preditiva vai ser um modelo mais efetivo para isso, né? Mais efetivo para isso, tá? Não tem certificado, tá? Até porque é aula que eu tô dando, eu não, a ideia das aulas não é ficar vendendo coisa, tá? Então, normalmente essas aulas que têm certificado são aulas que querem vender alguma coisa depois para vocês. Eles dão um certificado e tal. Não tem porque dar, é uma hora de aula aqui, é mais pra gente aprender mesmo, mas pode ser uma coisa que lá na frente a gente pense sobre, tá? Mas não é, a intenção não é essa. A intenção é a gente trocar ideia aqui, vocês trazerem pontos, dúvidas e tal, né? E claro que tem vários pontos de complexidade ainda mais importante. Então, olha só que loucura. Olha só que loucura, galera. Olha só que loucura. Hoje ainda uma paciente falou comigo que o médico disse para ela que a sensibilidade à insulina, ela, detalhe, não tinha nada de peso a perder. Só que assim, sensibilidade, como é que ele chegou à conclusão que a sensibilidade à insulina dessa pessoa estava de fato com resistência? Porque, gente, literalmente a glicemia dela é 70, tá? É, a insulina 7. Se a gente pegar índice de OMA, não tem nenhuma resistência insulínica. Que absurdo, né? Obviamente que a gente vai ver, inclusive, galera, uma coisa que eu gosto muito de ver dentro do sujeito com obesidade é essa questão inflamatória para acompanhar dentro de. Então, por exemplo, você deve ter visto ontem até, eu postei um story onde o paciente me falava ali que atenuou, né, marcadores relacionados à estetose hepática e o próprio ultrassom mostrou, né, que enfim, né? E a PCR, né, no caso, assim, trouxe meio. Sim, tá ótimo, Bianca. Imagina, 7, né? A PCR é um marcador que a gente acompanha naquele paciente com obesidade. Porque olha que legal, imagina tu mostrar para aquele paciente que o grau de obesidade, que a diminuição da massa corporal total dele, da quantidade de gordura dele, tá reduzindo ao ponto, né, da gente ver alterações importantes nos marcadores inflamatórios desse paciente. Olha o peso disso, galera.
Olha o peso disso, né? Então, como esse ponto, gente, esse é o ponto, tá? Mais importante da aula de hoje, tá? Nunca, 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 em hipótese alguma, o paciente na obesidade grave, a gente vai trabalhar com peso ideal. Então vamos lá. O cara tem. Não, eu quero que vocês se coloquem no lugar do meu paciente, tá? Então, vocês são meus pacientes, tá? Eu tô lá, nutricionista lá, atendidinho, bonitinho, né? Aí eu olho pra vocês e digo o seguinte: bom, vamos lá. Quanto tu tem de peso? Ah, eu acho que eu tô com 180 quilos. Pô, tô falando de obesidade grave, pô, né? Ah, que legal, tá. E vamos medir tua altura? Vamos, pacientinho, vamos, pá. Beleza, 1,70 m. Olha, tu tem 180 quilos, né? Obesidade grave. Então, a gente tem que buscar 70 quilos. Pô, imagina você escutando isso. Se sou eu olho na mesma hora e digo assim, tchau pra ti. Então, gente, são metas realistas que a gente trabalha. Porque mesmo, total, Liz, Alice falou, assusta, né? Porque o que que acontece, né? Se a gente pegar metas ponderadas, então, por exemplo, 5%, gente, 5% de redução de peso corporal total. Então, aquele paciente que tem 130 quilos e tem uma pressão de 15/9, a redução de 5% do peso corporal dele já afeta a pressão arterial, gente. Isso é resultado, isso é uma meta real. Isso é uma meta real, né? Isso é uma meta real. Certo? Então a redução, imagina, a redução de 5% do peso corporal total dele já vai induzir aquele paciente a ter alterações significativas. Exato, exato. Sempre em metas, sempre em metas, tá? Especialmente na obesidade, hoje, ó, na obesidade grau 3, a gente trabalha com essa ideia de metas buscando uma perda no contexto final, minimamente de 20% do peso corporal total. Então, por exemplo, aquele sujeito que eu falei para vocês, sei lá, tem 140 quilos, a gente está falando de buscar ali em um ano que ele tenha pelo menos mantido a perda, daqui a pouco perdeu 50, maravilhoso, tá? Mas pelo menos mantido a perda ali de 28 quilos, um exemplo, né? Mas trabalhar com metas realistas de curto, médio e, claro, longo prazo é muito mais inteligente e muito mais motivante e encorajador do que eu olhar para o cara que tem 1,70 m, gente, que nem eu falei para vocês. Olhar para o cara que tem 1,70 m e dizer para ele que ele tem que perder 100 quilos. 110 quilos. Isso é absurdo. Isso é absurdo, certo? É muito mais encorajador. Mas muito mais encorajador, certo? E aqui, já quero fazer uma pergunta para vocês. E aí, gente? Total, em porcentagem, sim, sim, Bianca. Bianca falou, falar em porcentagem assusta muito menos do que do que em quilos. Eu prefiro em porcentagem, Liz. Então aqui, ó, imagina o seguinte, tá? E eu quero que vocês vão respondendo no chat, que depois a gente vai solucionar junto isso. A gente tem então uma mulher, né, de 140 quilos ali, 138 quilos, e ela 1,62 m, né? Recuperou peso, clássico, né? Então fez dietas muito restritivas, né? Muito restritivas. E, ahn, chegou lá onde eles não entendi. E a gente não a gente vai pedir exames de hemoglobina glicada, né, triglicerídeos, o HDL, e a gente viu também ali, ó, HDL baixinho, triglicerídeos mais elevado, né? Clássico, né, gente? Clássico na obesidade, né? Clássico na obesidade. E a PCR ultrassensível elevada, né? Podem responder no chat, eu vou ir vendo aqui as respostas de vocês. Mas como vocês iam dar um gás nessa prescrição aqui? Como vocês iam? Porque hoje, eu vou voltar aqui só quem quiser printar, então. Quem quiser printar, fica à vontade. Aí.
Printem aí quem quiser. Então, assim, né, pessoal? Hoje, a título de orientações, né, a gente tem a ideia de usar principalmente a fórmula de Mifflin-Santior. Por que que se utilizou essa lógica, essa obviedade aí de usar a fórmula de Mifflin-Santior, galera? Porque em alguns trabalhos o que que eles fazem, né? Eles utilizam modelos padrão ouro para comparar fórmulas com o real valor em termos de gasto energético do paciente. Então, por exemplo, a gente tem a fórmula de Mifflin-Santior e a gente tem modelo padrão ouro para análise de gasto energético, né? Que é a calorimetria indireta, a água duplamente marcada. Então, os pesquisadores vão lá e comparam a fórmula com o modelo padrão ouro. E a gente vê o que aproxima. A fórmula de Mifflin-Santior, ela parece ter uma boa acurácia, né, para os pacientes com obesidade grau 3. Porém, é muito comum, além dos pacientes com obesidade terem altíssimas variações de peso ao longo da vida deles, o que confere alterações metabólicas importantes para a gente simplesmente chegar e dizer, ah, o teu gasto tá X, né? Que é muito difícil fazer isso. Imagina, tipo, o paciente, como eu falei, teve 150, agora tem 80, agora tem 100. Imagina chegar para ele assim e achar que uma fórmula preditiva vai estimar exatamente o quanto ele gasta. É muito difícil, né, galera? É muito difícil. Então, eu gosto muito, e existe essa recomendação, da gente trabalhar sim com a possibilidade da fórmula, tá? Porém, junto com a possibilidade da fórmula, a gente utilizar o recordatório, tá? Então, como funciona isso? Por exemplo, usa a fórmula, usa a fórmula, tá? Mas faz um recordatório detalhado. Uso da Hitbox, quem está lá no grupo já viu ali que tem os parceiros nossos lá dos grupos de estudos, né? Então, da Hitbox, a Prime Med, né? A galera que confere um descontaço lá para nós no da Hitbox, na Prime Med, né? Também. Vocês podem usar os links lá para quem quer começar a assinar, né? Vocês vão ver que tem a possibilidade de fazer um recordatório, e com esse recordatório, galera, a gente fazer uma média para pelo menos entender se a fórmula que eu utilizei e cheguei no gasto energético. Então, por exemplo, usei Mifflin Santior. O gasto energético do meu paciente estimado ficou em 3.000 calorias. Usei o recordatório e vi que aquele paciente está ali gastando cerca de. Está consumindo cerca de 3.100, 3.200, 3.000. Pô, peraí, tá fazendo sentido. Então, para a gente pelo menos ter uma visão da gente estar assertivo nos cálculos. Da gente estar assertivo nos cálculos. Certo? Então, galera, a partir desse momento que a gente define o que vai reduzir de energia. Como que a gente define o que vai reduzir de energia? O negócio é o seguinte, tá, pessoal? O negócio é o seguinte. Quanto mais obesidade, parece até meio idiotinha isso, mas é um fato. Tecnicamente falando, quanto mais obesidade a pessoa tiver, mais provável é que a redução de tecido magro dela seja diminuído, mesmo se esse déficit calórico for muito alto. Por quê? O nosso corpo é inteligente. Quanto mais gordura a gente tem, maior a probabilidade de preservar massa magra durante a perda de peso, certo? Então, por exemplo, em linhas gerais, um déficit moderado, especialmente para aquela pessoa que já tem, né, uma dificuldade maior em aderir à dieta, né, ele vai se estabelecer ali em torno de 500 calorias. Agora, por exemplo, em casos onde o paciente, né, tem um peso a ser perdido maior, déficits mais agressivos, que vão, por exemplo, a 40% das calorias gastas, eles podem sim serem bem-vindos. Então, por exemplo, aquele paciente que a gente calculou um gasto energético total de 3.000 calorias, não é absurdo a gente ver um VET, um valor energético total oferecido,
que pode ir, por exemplo, a 1.500 calorias. Existem vários trabalhos que fazem isso. Vários trabalhos que pesquisam isso e que mostram isso. Então, não é uma coisa tão absurda de acontecer, tá? Agora, quanto maior o déficit, maior o monitoramento. Eu não gosto da ideia de consulta semanal, tá, galera? Porém, entendam o seguinte: é preciso monitorar aquele paciente. O que que eu gosto de usar? Eu gosto muito da ideia de utilizar modelos de monitoramento e suporte. Então, eu tenho alguns aplicativos, tá? Onde eu utilizo essa ideia de monitoramento. Eles disparam mensagem para os pacientes e me trazem relatórios. Então, o paciente que a gente vai fazer um déficit agressivo, tá tudo bem, desde que dentro do contexto da consulta a gente conseguiu chegar a essa conclusão. Olha, é assim, a gente consegue sustentar um déficit um pouco mais agressivo para ele. Beleza? Mas tem que ter um monitoramento muito mais próximo. Agora, muita gente acha que, ah, não, é um déficit muito agressivo para a pessoa. Cara, se a pessoa sustenta esse déficit, ele foi estratégico, ele foi calculado, tá tudo bem. O que não dá para fazer é achar que a gente vai pegar uma pessoa com obesidade grau 3, vai prescrever 800 calorias para ela, sem nem conhecer, por exemplo, e isso vai dar certo. Muito provavelmente não vai dar certo, né, galera? Agora, quando é estratégico, há sim evidências na literatura que mesmo déficits mais agressivos, que podem chegar em até 40% do GET, do gasto energético, podem surtir efeito, desde que haja monitoramento próximo. Desde que haja monitoramento próximo. Um dos pilares nessa prescrição, e que inclusive muitas pessoas têm dúvidas, tá? Eu até calculei aqui, ó, calculei não, escrevi aqui para vocês rodar o Ctrl C, Ctrl V, depois olhem como é muito. Eu sei que na faculdade às vezes a galera esquece de ensinar como é peso ajustado, tá? Ou peso ideal e tal. Vou mandar aqui no chat, tá? É, aqui, um Ctrl C, Ctrl V aí para vocês. Mas, ainda assim, por mais que exista a ideia do peso ajustado, tá, galera? Eu não gosto de calcular proteína por peso ajustado. Como eu sempre controlo a composição corporal dos pacientes com obesidade, tá? Eu gosto não, existe essa recomendação, inclusive, de trabalhar com a ideia de proteína por quilo de massa livre de gordura. Normalmente vai de 2,7 a 3,1 a recomendação de gramas de proteína por quilo de massa magra, tá? De massa livre de gordura, tá? Não é por peso. Eu gosto de trabalhar mais nessa ideia. E há a recomendação de trabalhar assim, tá? Agora, existe uma recomendação mais antiga, não vou poder confirmar para vocês que eu não me lembro agora, mas se não me falha a memória é orientada pela Beso, inclusive, se não me falha a memória, tá? De trabalhar com essa ideia de peso ajustado. Mandei aqui no chat aqui, tá? Distribuição de macros, então, em linhas gerais, tanto assim, por mais que pareça que é vinculado à ideia de massa magra, galera, a proteína, ela é muito mais vinculada a uma ideia de saciedade, né? Muito mais vinculada a uma ideia de saciedade, e adesão do paciente do que só a ideia de massa magra, tá? Até porque o carboidrato também, né? O carboidrato também é um macronutriente, a gente chama de um poupador proteico, né? Os trabalhos lá de 1940, 50, na fisiologia do exercício, já mostravam que o sujeito que tem pouco glicogênio muscular, ele perde, entre aspas, né? Ou seja, ele não aproveita tão bem as proteínas, né? Então, a gente também considera o macronutriente. Inclusive, eu tenho alguns vídeos, depois vocês vão ver ali, onde eu falo que, na verdade, o macronutriente, na minha concepção mais importante para a hipertrofia, é, na verdade, carboidrato, que é o que todo mundo esquece de falar, né? Que é o que todo mundo esquece de falar. Mas claro que a gente vai individualizar isso, né? Respeitando o quê? Aquilo que eu falo sempre para vocês. Nutricionista esportivo, como assim? Tá trabalhando com gestante, exemplo, né? Então, peraí. A gestante não pode fazer exercício? Não só pode, como deve. Peraí, o paciente com obesidade não pode, ou inclusive deve fazer exercício?
Deve. Então, o nutricionista esportivo, o nutricionista que trabalha com exercício físico, ele vai trabalhar com o paciente com obesidade, obviamente. E aí a gente vai priorizar conforme a demanda do exercício também, né? Não necessariamente, não tem uma recomendação. A Liz perguntou se dentro da obesidade, né, não seria interessante equalizar proteína com gordura. Não existe essa recomendação, não, tá, Liz? Tá? Como eu falei, né? O carboidrato, gente, isso aqui eu nem vou discutir com vocês. Podemos até, se alguém ainda tiver grandes dúvidas sobre isso, a gente pode trocar uma ideia um pouco mais científica sobre isso, né? Então, até uma ideia tipo, ó, desmistificando o carboidrato, e tal, uma levada mais científica, não aquela coisa, ó, pode comer carboidrato, tá tudo bem, não pode que tá tudo ruim. Não, não, uma coisa assim, ó, o que que dizem os estudos, o que que pra gente entrar num desfecho um pouco mais assertivo. Mas assim, né, pessoal? Pessoa que ainda diz que carboidrato é causador da obesidade, não sei, não sei muito bem como corrigir, eu já não sei, mas muito bem como corrigir essa pessoa, senão, né, rindo um pouquinho, tá? Agora, obviamente, ele também não é uma coisa que a gente vai trabalhar de qualquer forma. Por exemplo, uma coisa é o paciente que tem 180 quilos e não consegue se movimentar. Outra coisa é o paciente com obesidade, que ele faz, por exemplo, tem pacientes no CrossFit que sim, tem 150, 160, 100, e o cara se movimenta. A demanda do exercício vai fazer com que a necessidade de carboidrato seja maior, né? Outra coisa, uma coisa é o paciente, falei para vocês lá no início do índice idioma, aquele paciente que tem um índice idioma de 5. Já vi, hein? Eu já vi. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até hoje, até o cara foi investigado depois para ver se não era alguma doença, né? Mas eu já recebi paciente com insulina. Sim, tá. Ó, tô até abrindo as mãos para mostrar que é verdade. De 200, tá? Sim, tá. Então, né, a gente vai ter paciente que realmente a ideia de uma estratégia low carb vai fazer sentido. Vai fazer sentido, tá? Mas isso aí é individualizado em consulta. Mas, para mim, o ponto, se a gente pudesse falar hoje, né, do que seria o centro de atenção, tanto para controlar ganho de peso quanto para focar na perda, é um termo que até hoje eu vejo pouquíssimos nutricionistas falando sobre densidade energética. Alguém aí sabe me precisar o que é densidade energética, pessoal? Pode falar no chat aí sem medo de errar. O que é densidade energética? Me falem aí. O que vocês acham que é densidade energética, pessoal? Podem falar sem medo de errar. Não, vamos lá. Galera, densidade energética, ó, por isso, quem tá aqui, tá, assim, ó, tá, não se esqueçam, a lista pré-inscrição da nossa imersão em prática clínica esportiva, tá? Tudo gravadinho, bonitinho ali para vocês. Sugiro fortemente que vocês entrem, tá? Tá, a lista já tá aqui o link no chat e tem o QR Code que eu vou deixar no final da aula e lá no grupo também tá. 40% off no lançamento, né? E ainda vai ganhar o módulo bônus que é de avaliação de composição corporal, tá? Opa, aí. Não é índice glicêmico também. Também não é, Júlia. Tá, vamos lá. Aê, Vanessa. A Vanessa trouxe o seguinte: calorias por grama de alimento. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. É só pensar o seguinte. É só pensar o seguinte: 100 gramas de morango tem muito menos caloria que 100 gramas de chocolate. É ou não é? Isso aí é densidade energética, gente. Caloria por grama. As calorias médias que o brasileiro consome, apesar da galera achar que eu acho engraçado, né? Às vezes a pessoa recebe uma dieta assim sei lá, 2.000 calorias. Aí a pessoa com 130 quilos olha, ai, mas não é muita caloria, eu vou engordar. Minha filha, tu comia o triplo disso, é certo. Pra tu chegar nesse peso, tu comia o triplo disso. Apesar da galera se praticar o auto-engano, de achar que comia muito mais que isso, tá? Muito mais do que isso. Hoje, existem órgãos que estimam essa ingestão. O brasileiro, ele consome, em média, segundo alguns órgãos específicos,
cerca de 3.330 e poucas calorias por dia, tá? E da onde que vem a maior parte dessas calorias, galera? Sabe da onde? Adivinha? Ultraprocessados, óbvio, que são justamente alimentos com altíssima densidade energética. Então, imagina o seguinte, se eu falei lá no início da aula para vocês, que até olhar o prato, o paciente se sente desconfortável quando vê aquele prato menor. Será que não faz sentido trabalhar com isso? E proporcionar, desde que seja explicado para o paciente, para ele entender que muita comida não é muita caloria, um alto volume de comida, mas ainda assim uma baixa quantidade calórica, é óbvio que faz sentido, galera. É óbvio que faz sentido, né? Então, densidade energética, eu não gosto de ser um cara muito pragmático, polêmico, assim, mas eu ousaria dizer que é o centro do tratamento tá aqui, tá? Densidade energética. Densidade energética. Isso, além de ajudar a aumentar a adesão do paciente, né? Então, a adesão do paciente, a gente obviamente também vai pensar em outros pontos, né? Eu gosto muito, galera, gosto, e é um isso aí, clássico, Dani. É isso aí. É isso aí. Ultraprocessado, poucas gramas, muitas calorias. Tá aqui. Tá aqui. Detalhe, o que que eu falei para vocês lá no início? Hiperpalatável. Quando é hiperpalatável, né? Mistura sódio, carboidrato, gordura ruim, carboidrato ruim, o paciente tem aquela ativação do sistema de recompensa mais fácil, né? Então, claro que ambiente, planejamento, né, pessoal? Então, ahn, dentro da obesidade, por que que eu sou um cara que eu questiono tanto, apesar da gente saber que, por exemplo, pô, dieta isenta de glúten na doença celíaca, algo extremamente importante, né? Modelos de dietas sem lactose para pacientes que não, extremamente importante. Agora, trabalhar com dieta low food map para paciente que tem síndrome do intestino irritável, extremamente importante. Agora, criar modelo universal para todo mundo e achar que é a solução é a maior burrice do mundo. A maior burrice do mundo. Porque quanto mais tu facilita a entrada do paciente no modelo alimentar, melhor vai ser o teu trabalho. Mais resultado aquele paciente vai ter. Biscoito amarelo, né? Então, organizar a rotina daquele paciente, a organização de compras daquele paciente, né? Um planejamento e assim, uma coisa que muita gente esquece. Tu vai tratar um paciente com obesidade, tu tá tratando junto à família. O que que você se lembra? Quem é que via o Dr. Now, né? Daí, ai, doutor, é que a gente queria só trazer para alegrar ele. O que que a família fazia, né? Então não dá, cara, é uma doença, tem que tirar os gatilhos, né? Então, como é que o paciente com obesidade, que ele tem um alto comportamento impulsível para comidas, como que ele vai conseguir simplesmente olhar para um monte de chocolate que tem na casa e não comer, gente? Isso é impossível. É impossível. É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Então é tratar toda a família, galera. Toda a família. Haha, exato. Aqui só um ponto extra aqui, né, que eu ia falar com vocês, que é a fome fisiológica e hedônica. É extremamente importante a gente discutir isso com o paciente também, né? Ele identificar, né? Quando essa fome a gente consegue diferenciar, né? Cara, alguns chamam de fome, eu não gosto muito desse termo, a fome emocional, algo nesse sentido, né? Que eu gosto muito de usar o exemplo. Ah, eu vou aproveitar o que a colega falou, né, né, Bianca? Vou, sim, sim, Liz. Vou aproveitar o que ela falou aqui, que chocolate vai fácil 2 quilos. Eu acho engraçado, porque a galera nunca tem compulsão, vou usar o que as colegas falaram, a Liz e a Bia, né, por chocolate, por chuchu. A galera tem compulsão por chocolate. Gente, quando se busca um alimento específico, de forma abrupta, tem relação muito com recompensa, tem aquela sensação de culpa, não tem a ver com compulsão, com episódio compulsivo. Gente, é uma questão mais relacionada à fome hedônica, né? O paciente buscar aquele prazer imediato, sem julgamentos, tá tudo bem, mas não traz isso para uma ideia de compulsividade, né? Né, pessoal? Agora, quando o paciente começa a entender, e eu vejo muito isso na galera que está usando as canetinhas, acho curioso, né? Então aquele paciente começa a entender assim: olha só, eu finalmente entendi. Pô, eu tô saciado.
Eu não precisava comer o chocolate, eu comi o arroz com feijão, né? Cara, isso é maravilhoso. Extra, porque eu posso falar, né? Já que eu sou formado em educação física. Pessoal, tem, ó, paciente com obesidade, né? Paciente com obesidade tem que ter. Muito complexo para falar numa resposta à tua pergunta, Dani. Depois eu falo contigo, talvez no WhatsApp ali, mas muito complexo para responder assim, uma pergunta de uma resposta muito complexa. Assim, em linhas gerais, o que eu te falo é terapia, tá? Dentro do contexto do Nutri, outro lance, mas em linhas gerais, o paciente que tem essa ideia de um comportamento impulsivo, é terapia, tá? É terapia. Então, galera, o que que acontece, né? Cara, na minha concepção, se existe ali um risco iminente do paciente perder massa magra, por que que o foco principal de estímulo não é treinamento de força? E treinamento de força, galera, a gente tem que excluir um pouco esse preconceito de que treinamento de força é só musculação, pessoal. Gente, treinamento de força pode ser musculação? Pode. Mas por que que não pode ser pilates para a minha senhora de 88 anos lá, que é minha paciente, usa creatina, treino de força dela no pilates? Por que que não pode ser cross-train? Por que que não pode ser treinamento funcional? Certo? Então, para mim, se existe esse risco relacionado à perda de tecido magro, estimula o cara para treino de força. Especialmente, eu gosto, eu sou um suspeito, eu sou, como é que é? Testemunha de CrossFit, né? Que se chama. Eu sou suspeito para falar porque, assim, o CrossFit é uma coisa muito agregadora, né? A galera com obesidade gosta muito. Eu vou, assim, espero que me interpretem bem isso. Eu tenho ido em academia de musculação agora que eu tô bem lesionado. E, gente, eu tenho visto. Me deixa muito confortável, tá? Não me deixa muito confortável. A forma como se enxerga a pessoa com obesidade. Eu queria que isso mudasse, né? Mas acho que não vai mudar tão rápido. Mas tem me deixado um pouco desconfortável isso, tá, galera? Tem me deixado um pouco desconfortável isso, tá? Então, enfim, eu tenho orientado, mas, né? A pessoa, não, eu gosto de fazer musculação, quero um personal para me acompanhar na musculação. Vai com tudo, Tigrão, tá? Já tivemos aula, né? Até a colega lembrou, né, de GLP-1. Então, quem quiser ver, tá lá no grupo também, mas só para a título de curiosidade, né? O que que acontece, né, pessoal? Então, quando a gente vai falar de uma obesidade grau 3, existe uma indicação clara de utilizar algum medicamento ou intervenção para o tratamento da obesidade. Existe. Existe uma indicação clara disso. Agora, tá? O que que o nutricionista precisa entender? Um análogo de GLP-1 ou um duplo análogo como o Monjaro, que é análogo de GLP-1 de GIP, ou agora o trianálogo que vai chegar no mercado daqui ano que vem, que é a retratutida, né, com GIP, GLP-1, glucagon, basicamente vai transformar a forma que o paciente enxerga aquela comida, a forma como ele se comporta frente à comida e especialmente o quanto ele come. Hoje, um paciente que, dependendo da dose, por exemplo, os pacientes que chegam na dose máxima do Monjaro, se deixar, o cara fica 3 dias sem comer, pô. Se deixar, o cara fica 3 dias sem comer. Agora, se o paciente não cria estratégia, tá aqui o problema. Tá aqui o problema. Hoje, a maioria dos pacientes que utilizam, né, sem o acompanhamento nutricional, eles têm um claro problema de reganho de peso. Por quê? Porque, né? Gente, imagina o seguinte, tu mudou teu apetite. Tu comia 3 bauru no dia, passou a comer meio. Se tu não muda efetivamente os teus hábitos durante isso, qual é a probabilidade de tu não voltar a comer o que tu comia antes, né? Então é óbvio que tu vai reganhar o peso. Se tu não tem, por isso que eu falo pra vocês, gente, a postura do nutricionista não pode ser, eu sou contra as canetinhas, eu sou a favor das canetinhas. Não pode ser assim, gente. A postura do nutricionista é, cara, eu preciso entender o ambiente. E a prescrição da canetinha é pelo médico e não pelo nutricionista, pelo amor de Deus. Senão vão me fazer essa cagada, tá? Extra também, né, pessoal? Então,
não sei se algum de vocês aqui trabalha com a ideia de cirurgia bariátrica, né, ou algo nesse sentido, junto à equipe bariátrica. Aqui a gente tem a prof. E também Nutri, né, a Denise Halper, né, que trabalha bastante ali com as equipes de bariátrica, né, mas em linhas gerais, quando a gente fala é, de, de cirurgia bariátrica, a gente tem um período pré-operatório, né? Que basicamente a gente vai pensar em reduzir volume de gordura visceral, né? Facilitando o acesso cirúrgico. Ali, normalmente, a gente vai estar falando de um pré-operatório de 4 semanas. Muitos acabam trabalhando com a recomendação. Me esqueci o ERAS, me esqueci a sigla, o que se representa, mas depois me volta aqui ali com dietas de 800, 1.000 calorias, não é muito incomum, né? Não é muito incomum disso acontecer, né? O durante, normalmente, a gente vai, nos protocolos ali também, a gente vai, se o paciente não tem risco de aspiração nem nada do tipo, até 6 horas ali antes da cirurgia, a gente vai trabalhar com os sólidos, né? Aí depois os líquidos vão ser permitidos até 2 horas antes, e assim a gente vai junto com a equipe de cirurgia. E o pós-operatório, né, que a gente vai trabalhar com líquidos. A SPEN já recomenda a retomada precoce da dieta oral após a bariátrica, né? Normalmente a gente vai para líquidos claros ali, sem açúcar, sem gás, água, chá, aquelas comidas de hospital, né? Bebida sem açúcar, suplemento proteico. E aí depois a gente vai indo para uma dieta líquida mais completa ali no dia 2 até ali o dia 7 até o dia 14, dependendo de como o paciente tolerar e como está a análise junto ao cirurgião bariátrico, né? E aí a gente vai pensar ali já começando com mais hidratação, a gente já pode entrar com whey protein, né? A gente já pode entrar com iogurte líquido proteico, se eu não me engano. Sim, pode, tá? Com bebidas proteicas, e assim a gente vai estabelecendo ali uma relação com aquele paciente na bariátrica também, tá? Alguns erros comuns que a gente tem dentro da prescrição, né? Então, não só a ideia de dieta restritiva em linhas gerais, mas assim, muitas vezes a ideia daquela dieta restritiva no paciente que não pode assumir uma dieta restritiva naquele momento, né? E especialmente, além de, assim, eu gosto muito de trazer esse exemplo, né? Gente, tu pode ser o melhor nutricionista do mundo. Cara, se tem uma, assim, modéstia à parte, pelo que eu estudei na minha vida, pelo meu currículo, pelo tudo que eu fiz, eu duvido muito que eu não consiga calcular uma dieta minimamente adequada para um paciente. Agora, se aquele paciente não faz a dieta, não tem condições de seguir a dieta, não é meio óbvio para vocês? Então deixa eu fazer um questionamento aqui muito importante para vocês. Se o paciente, ele acorda às 6 da manhã urrando de fome, e eu tenho dados que o jejum intermitente ele não tem superioridade a modelos convencionais em linhas gerais, considerando o longo prazo. Por que que eu vou aplicar um jejum naquele cara? Meu? Por quê? Por quê? Sabe, eu me pergunto, pra quê? Por quê? Qual é a justificativa? Né, galera? E claro, um paciente com obesidade, isso aqui é inegociável, tá? Tanto é que para paciente com obesidade grau 3, por exemplo, eu nem cogito trabalhar com a ideia de consulta, nem cogito. A galera que está aqui me acompanhando também, se quiser saber mais sobre os meus atendimentos, é só clicar aqui que eu converso contigo, tá? Especialmente nutrição esportiva, emagrecimento, hipertrofia, recomposição, enfim. Mas já saibam, se tu tem obesidade grau 3, nem entra pro jogo se não for para fazer pelo menos um acompanhamento semestral ou anual. Não tem como. Tem como. Tem que entender que é um tratamento. Que é um tratamento. Aí eu. Ah, mas já tem o gasto da canetinha, já tem. Meu filho, agora é a hora de solucionar as coisas. Tu tá falando do teu bem mais precioso, que é a tua saúde. Ok? Então, em linhas gerais, fiz aqui um fluxograma, né? Então vamos lá. Qual é o lance? Avaliação. Avaliação é ver IMC? Não. É para dar o diagnóstico é IMC, questões clínicas, então como é que está a locomoção daquele paciente, como é que está alterações cardiovasculares daquele paciente, ele tem uma necessidade urgente, por exemplo, ele se enquadra numa obesidade pré-clínica ou clínica. A meta não é trabalhar com um ponto, desculpa, trabalhar com, o cara tem 1,70 m, a gente vai deixar ele com 70 quilos. Vocês já viram isso? Qual vai ser a estratégia? Como vai ser o monitoramento e como vão ser os ajustes? Agora, ó, vamos sair um pouquinho da ciência, né? Agora é a opinião prática e pessoal minha.
Eu, particularmente, gosto da ideia de de um acompanhamento que o paciente vai ser atendido a cada 6 semanas no máximo, tá? Então, normalmente, a cada 30 dias, a no máximo 40 dias, com um monitoramento semanal com essas estratégias que eu uso ali de monitoramento e geração de relatórios, tá? Beleza? Então, o negócio é o seguinte, né, pessoal? Ali, ali, naquele caso que vocês devem ter printado, eu trabalharia com uma quantidade proteica a partir do momento que eu fiz uma análise de composição corporal dela hiperproteica, tá? Eu colocaria, né, e utilizando massa livre de gordura, então cerca de 3 gramas de proteína por quilo de massa livre de gordura, né? Eu trabalharia muito com uma ideia de entender um pouco mais o ambiente familiar dela. Então, não é incomum de eu chamar junto a família para o atendimento da pessoa com obesidade e entender aquele ambiente para trazer a estratégia. O déficit é quanto ela aguenta. Quanto ela aguenta. A gente vai testando. Isso aqui eu faço com muitos pacientes, inclusive. Começou com um déficit mais moderado. Vamos botar mais déficit. Vamos botar mais déficit. Vamos botar mais déficit. Tá aguentando, tô monitorando, não tá perdendo massa magra. A gente tem uma. Opa, dado adicional, inclusive, né? A gente tem uma estimativa que até 25% total, Bianca, ambiente familiar conta muito. Que até 25% de perda pode ser proveniente de massa magra e isso não ser algo bizarro de acontecer, tá? Não ser algo bizarro de acontecer. Agora, nos estudos que a gente tem visto com as canetinhas, por exemplo, pacientes que perdem 40, 45, 50% do peso proveniente de massa magra, quando não tem estratégia nutricional, aí é demais, né? Aí é demais, tá? Então, galera, na obesidade o negócio é o seguinte, não é a dieta mais agressiva, é aquela que o paciente ele sustenta por tempo suficiente, tá? Então, se ele sustenta, tá? Se ele sustenta, então dá para a gente ir testando. Dá para a gente ir testando. Com estratégia, com monitoramento. Não é o cara chegar na nossa frente, sai aí fazendo. Não, é ir testando. Certo, galera? É isso. Lembrando, peguem o celularzinho de vocês. Quem tirou print, depois me marca ali, tá? Peguem o celularzinho de vocês, olhem agora o chat, tá? De novo, pessoal, a lista pré-inscrição da nossa imersão em prática clínica esportiva, tá? Tá aberta. A gente vai amanhã, é dia 2 que abrem as inscrições, dia 2 de setembro, tá? Eu vou mandar o link do chat aqui. E a gente vai amanhã enviar uma aula completa da imersão, tá? Completa da imersão. Ainda estou decidido se de suplementação, porque vai ter tudo isso. Suplementação, prescrição de dieta no esporte, é no esporte também, né? Então, emagrecimento, recomposição, obesidade e o módulo bônus de avaliação de composição corporal, além dos 40% off quem tiver lá na lista, tá? 40% off quem tiver lá na lista pré-inscrição, que é no grupo de WhatsApp ali que eu abri para vocês. Tá, galera? Ou pode escanear o QR Code. Aqui as referências que a gente usou na aula de hoje. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato direto comigo, tá? O grupo é para isso, aqui é tudo a gente cada vez engrandecer mais a nutrição de verdade. Nada contra a mentoria de marketing, eu acho marketing muito importante dentro da nutrição, marketing em saúde, ético, né? Agora, eu estou sentindo falta da gente focar na técnica, na prescrição e no paciente. E no paciente e não só na venda. Valeu, Alessandro. Pô, que bom que tu gostou, hein? Deixa eu te trazer uma novidade então. Adivinha? Quarta-feira que vem tem de novo. Adivinha? Na outra quarta-feira, às 19 horas, tem de novo. Adivinha? Na outra de novo. Tá? Então, não sai do grupo. Pega o link do grupo, envia para os amigos de vocês aí da Nutri, tá? Lembrando, é só para Nutri e Futuro Nutri, tá? Certo, meu povinho? Valeu, galera. Boa noite para nós, tá? Boa noite. Valeu, valeu, valeu. Lembrando aqui, nosso grupo. Vou mandar aqui o link de novo. Valeu, Daniel. Falamos. Tchau, tchau. Dali Grêmio. Valeu. Valeu, meu povo. Boa noite.